Essa aqui é a nossa aula 2 sobre calorimetria. Aqui eu vou estar retomando no primeiro momento alguns conceitos importantes. Lembrando, né? Primeiro conceito, calor, conceito de calor, né? O que seria esse conceito de calor? Calor sempre a gente vai associar com a energia térmica em trânsito entre corpos a temperaturas diferentes, né? E essa energia ela está em trânsito, ou seja, ela está passando de um corpo para outro, sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então imagina aqui nessa situação que eu tenho um corpo A que é uma determinada temperatura maior do que a temperatura do corpo B. Então ele começa a transferir essa energia térmica para o corpo B. E com isso a temperatura do corpo A diminui e a temperatura do corpo B aumenta, tá? Imagina se a gente for pensar em questão, né, da temperatura como a agitação média das moléculas, né, a energia cinética das moléculas, aquela vibração que nós vimos em aulas passadas, que o corpo A tem uma vibração das moléculas, uma agitação maior, e essa vibração vai sendo transferida para o corpo B até que os dois tenham a mesma quantidade, né, a mesma energia média, energia cinética média entre as moléculas, né, que seria a temperatura. Então, isso é o calor. Essa energia que está fluindo do corpo A para o corpo B. E até que momento eu tenho calor? Até que se estabeleça o equilíbrio térmico, onde a temperatura de A e B se igualam. Então, eles atingiram o equilíbrio térmico, então não tem mais essa transferência de energia térmica. Eu não tenho mais calor, tá? Eu não tenho mais diferença de temperatura. Nós vimos também, né, que um calorímetro adiabático, né, é aquele que as paredes não permitem a passagem de calor de dentro para fora ou de fora para dentro, né? O ideal seria que a nossa casa durante o inverno também possuísse paredes, né, que não permitissem a passagem de calor. Então, o calor, a energia térmica contida dentro da nossa casa no inverno ficaria dentro de casa, não externaria, né, para fora e aí acabaria tendo um conforto térmico maior. No caso aqui de um calorímetro ideal adiabático, nesse exemplo, temos como calorímetro esse recipiente aqui com paredes que isolam termicamente. E aí eu vou ter um experimento acontecendo aqui dentro com ferro, um corpo constituído de ferro a 80 graus e uma quantidade, né, de água, uma outra substância aqui, além do ferro, a água, a 10 graus na temperatura inicial. Então há um fluxo de calor do ferro, que tem uma maior energia térmica, porque está a 80 graus, para a água. O que acontece então? Há um aquecimento da água e um resfriamento, uma diminuição da temperatura do ferro, até que os dois corpos de substâncias diferentes cheguem a esse momento aqui, que é o equilíbrio térmico, tá? Então, o ferro tinha uma agitação maior, uma maior energia térmica, 80 graus, em contato com a água de menor energia térmica. A água vai aquecendo, o ferro vai diminuindo até que se estabeleça o equilíbrio térmico. Bom, levando-se em consideração as características do calorímetro e o princípio da conservação de energia, né, a gente vai ver que o calor da água mais o calor do ferro, a soma dos dois é igual a zero, porque eu não estou perdendo nada para o ambiente e não estou recebendo nada do ambiente. Então a troca entre os dois, a soma dessas duas energias, é igual a zero. A soma, e aqui diz, né, que um sistema termicamente isolado, quando dois ou mais corpos trocam calor entre si, até ser atingido o equilíbrio térmico, a soma algébrica das quantidades de calor por esses corpos é nula, né? Então, a água ganha calor, o ferro perde calor, a soma algébrica é nula. E não importa, né, quantos corpos eu tenha, quantas substâncias em diferentes temperaturas eu tenho, sempre a soma algébrica desse calor, dessa energia térmica, vai ser nula. E aqui eu quero lembrar para vocês agora algumas equações aqui da capacidade térmica, aqui também da capacidade térmica. Aqui temos a capacidade térmica como calor, né, a energia, Q, sobre variação da temperatura. E aqui nós temos a capacidade térmica
associada à massa e ao calor específico do material. Eu posso, né, isolar o Q aqui dessa forma aqui, onde Q é igual a capacidade térmica vezes variação da temperatura. Posso trocar esse C aqui, trazer essa definição aqui, ó, né, para cá. E aí o que acontece? Eu vou ter o calor igual a massa vezes calor específico vezes variação da temperatura. E aí eu posso ter, né, tendo isso, eu vou estabelecer algumas outras relações. Por exemplo, né, eu consigo determinar agora, resolver esse problema aqui. O problema 7 é um problema resolvido do livro, né, da nossa disciplina, que diz que um cilindro de ferro com massa de 1000 gramas, ele tem um calor específico de 0,1 caloria por graus Celsius, está a 80 graus, né? Como naquele exemplo ali que nós mostramos. É mergulhado em 200 gramas de água, inicialmente a 10 graus. Admitindo que ocorra troca de calor apenas entre a água e o ferro, não o ambiente externo, seria um calorímetro, né? Um adiabático ideal, determinar a temperatura de equilíbrio térmico do sistema. Então, a temperatura de equilíbrio aqui, θ e Q, vai ser dado aqui quando os dois estiverem na mesma temperatura, dado que o calor específico da água é uma caloria por grau Celsius. E o diagrama mostra a variação, né? Onde o ferro, temperatura inicial a 80, temperatura inicial da água dessa, a água ganha temperatura, ganha energia térmica, ferro perde energia térmica, perde temperatura. Lembrando que a soma do calor, né? Tanto o calor da água, que vou chamar de QA, como o calor do ferro, que é Fe, a soma é nula, soma algébrica. Eu também lembro vocês que o calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação da temperatura. Bom, aqui o calor da água vai ser a massa de água mais calor específico da água mais a variação de temperatura também da água. E o calor do ferro, eu vou ter massa do ferro vezes calor específico do ferro, vezes a variação de temperatura do ferro. Ok? Colocando então essas equações aqui nessa forma, né, a equação já colocada, né, apresentando essas variáveis aqui, a gente vai conseguir determinar qual a temperatura de equilíbrio. Então, colocando lá aqui dentro, né, o calor de ar vai ser dado pela massa de água vezes calor específico de água vezes variação de temperatura da água mais a massa do ferro vezes o coeficiente do calor específico do ferro vezes a variação de temperatura do ferro é igual a zero. Bom, eu tenho massa da água, eu tenho aqui 1000 gramas, calor específico da água é 1. Variação, qual a temperatura final? Temperatura final eu não conheço, menos a temperatura inicial 10 graus. Por quê? Delta θ da água vai ser temperatura final menos inicial. Eu tinha inicial aqui 10, né? Inicial do ferro vai ser aqui, ó, 80. Mais a massa do ferro. Perdão, aqui, né? Aqui tá errado. Vamos corrigir aqui. Aqui é 200 gramas, né? Aqui, ó, a água 200 gramas. O ferro, sim, né? Ele tem massa de 1000 gramas, 1 kg. Coeficiente, calor específico é 0,1. Variação da temperatura do ferro. Variação da temperatura do ferro é final menos inicial. Final desconheço. Menos inicial 80 igual a zero. Bom, agora aqui é só a gente fazer o produto aqui. 200 θF menos 10 mais aqui fica 100
θf menos 80. Agora a gente faz aqui o produto, né? 200 θf menos 2000 mais 100 θf menos 8000 igual a zero. Bom, eu vou somar aqui o que eu tenho de igual, né? 200 θf mais 100 θf, 300 θf menos 10.000 igual a zero. 300 θf igual, esse aqui passou para lá, 10.000. θf vai ser igual a 10.000 dividido por 300. Cortamos aqui, 100 dividido por 3, então eu tenho que a temperatura final, né? Até ele chama aqui de θEQ, né? Temperatura de equilíbrio. Eu chamo de temperatura final, vai ser aproximadamente, né? 33,3 graus Celsius. Essa é a resposta, então, dessa questão aqui. Essa questão aqui, ó, a questão 11 do nosso livro, desse capítulo de calorimetria, me traz o seguinte: misturam-se 2 kg de água a 10 graus, né? Eu tenho 2 kg de água a 10 graus, com 3 kg de água a 60 graus. Qual é a temperatura final da mistura? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui calor de o chamado volume 1 mais o calor do volume 2, né, igual a zero. Da água 1, posso dizer que água 1 e água 2, né, igual a zero. Como se dá esse calor, né? Vai ser a massa de A1 mais calor específico da água. Eu já vou botar aqui que é 1, aqui, perdão. Aqui é vezes, né? Então, vezes calor específico da água, que eu sei que é 1, vezes a variação da temperatura. Ele quer saber a temperatura final de novo, né? Temperatura final menos a inicial. A inicial desse aqui, dessa massa de 2 kg, 10 graus, mais o segundo volume, né? A massa de água 2, vezes 1, temperatura final que eu quero descobrir, menos a inicial, a 60 graus, igual a zero. Então, eu chamei essa massa de água aqui, 2 kg, 2.000 vezes 1 dá 2.000, vezes θf, menos 10, mais a segunda massa de 3.000 gramas, vezes 1 dá 3.000, θf menos 60, igual a zero. Bom, aqui eu vou ter 2.000 θ final, a temperatura final, menos 20.000, tá? Mais 3.000 θf menos 180.000, igual a zero. Eu posso dividir tudo isso aqui para facilitar a minha conta. Eu divido tudo isso por 1.000, né? Aí eu vou ter 2 θf menos 20 mais 3 θf menos 180 igual a zero. Facilita, né? Para a gente carregar, não precisa carregar todos aqueles zeros ali o tempo todo. Então eu vou ter 2 θf mais 3 θf, né, os termos em comum. Eu tenho 5 θf menos 200 igual a zero. 5 θf igual a 200. E aí eu vou ter então que a temperatura final
vai ser 200 sobre 5, que essa temperatura final vai ser 40 graus Celsius.